Oi pessoal, então vamos para a nossa terceira aula, nossa segunda aula sobre triângulos. Bom, antes da gente começar a falar sobre semelhanças de triângulos, vamos falar sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales trabalha com proporcionalidade de segmentos. Então, o que o Teorema de Tales fala? Se a gente tem retas paralelas cortadas por retas transversais, a gente tem uma proporcionalidade entre esses segmentos. De que forma? Segmentos sobre a mesma reta transversal, eles vão ter uma proporcionalidade com os segmentos formados por outra reta transversal. De que forma? Que essa constante de proporção seja a mesma. O que isso significa? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, por exemplo, o segmento JK sobre o segmento KL é igual ao segmento ON sobre o segmento NM. Mas como que a gente faz isso? Então, a gente escolhe um segmento para a gente começar. Então, a gente escolheu o JK. Então, a gente vai colocar o JK em cima, certo? E aí, a gente vai para um segmento que esteja na mesma reta transversal que ele. E aí, a gente escolheu o KL. E a gente colocou aqui, então, o JK sobre o KL. Segmentos na mesma reta transversal tem que ficar um em cima do outro, certo? É igual ao... A gente vai pegar o segmento que está em frente ao JK para colocar ele exatamente em frente ao JK. O segmento que está em frente ao JK é o ON. Então, é JK. E aí, então, a gente botou em cima, né? Que é em frente ao JK, o ON. Sobre um segmento que esteja na mesma reta transversal que o ON e esteja de frente para o KL. Então, que é o segmento NM. Certo? A gente pode escrever isso de várias formas. Nesse caso aqui, a gente começou pelo KL. A gente colocou o KL em cima. O que vai mudar? Se a gente colocar o KL em cima, a gente tem que colocar quem está de frente para o KL em cima também. Então, a gente colocou o NM, nesse caso aqui em cima também, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer é... A gente pode pegar qualquer dois segmentos que estejam na mesma reta transversal. Então, olha só isso que também a gente pode usar, essa ferramenta. O JK sobre o JL, porque o JL está na mesma reta transversal e é ele todo, certo? É igual, quem está em frente ao JK? O ON. Então, é igual ao ON sobre quem está em frente ao JL. Quem está em frente ao JL é o OM. Então, ON sobre OM, que é esse caso aqui. Como que a gente faz isso? Se a gente pega tudo, né, um segmento grandão de um lado, a gente também tem que pegar um segmento grandão do outro, certo? Então, a gente pega um segmento sobre outro segmento que está na mesma reta transversal, é igual ao segmento que está em frente sobre o outro segmento que também está em frente, sendo que os dois também estão na mesma reta transversal. Espero que tenham entendido. Vamos para exemplos. Primeiro exemplo, para vocês entenderem mais o que a gente está fazendo, né? Eu peguei esse segmento aqui primeiro, o 2. E vou pegar um outro segmento que está na mesma reta que ele, mesma reta transversal. Então, 2 sobre 5, certo? Aqui, ó, 2 sobre 5. É igual... Quem está em frente o 2? O x é igual ao x sobre, quem está em frente o 5, 4. E aí eu multipliquei cruzado. 5 vezes x, 5x, é igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Então, a gente ficou com 5x é igual a 8. O 5 está multiplicando o x, ele vai passar para lá dividindo. Então, a gente ficou com x é igual a 8 dividido por 5. O que é 8 dividido por 5? É 1,6. Pode aparecer assim, mas pode aparecer em fração. Aí depende das alternativas que você vai ter, ok? E eu botei mais um exemplo porque muita gente se confunde em querer pegar o que está do mesmo lado, mas não é o que está do mesmo lado. Lembra que a gente falou que é o que está sobre a mesma reta transversal. Então, olha esse exemplo. Se eu pegar o x, embaixo dele eu tenho que colocar o que está na mesma reta transversal. Mas olha quem está na mesma reta transversal que o x. É o 9. Não é o 12. O 12 não está na mesma reta que o x. Então, é o x sobre 9.
é igual, quem está de frente para o x é o 8, sobre quem está de frente para o 9, o 12. Tá? Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as retas se cruzam. Então, a gente não pode pegar o que está do mesmo lado, a gente tem que pegar o que está sobre a mesma reta. Então, multiplicando cruzado aqui, ficou 12 vezes x, 12x, é igual a 9 vezes 8, que é 72. X é igual a 72 dividido por 12, x é igual a 6. E agora sim a gente vai para a semelhança de triângulos. Bom, eu botei um textinho aí para dar uma auxiliada, né? Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler, porque eu achei esse texto muito interessante sobre... Ele explica exatamente o que é semelhança de polígonos. Semelhança de polígonos é quando a gente tem a mesma razão de proporção para quaisquer dois lados que a gente pegue dos dois triângulos, sendo que esses dois lados têm que ser os lados proporcionais, certo? Como assim? Como que a gente tem que pegar a razão, essa razão, né? Tá vendo aqui que eu tenho o ângulo de um tracinho? E aí eu pego o lado oposto a esse ângulo de um tracinho, que é o meu ângulo A. E aí eu vou olhar no outro triângulo, qual é o ângulo de um tracinho? E aí eu vou pegar o mesmo lado. Então, é o A sobre o E. Isso vai me dar uma constante de proporção. E aí eu tenho o ângulo de dois tracinhos, que é o C, o lado que está de frente para ele é o C, e o lado que está de frente para dois tracinhos aqui é o F, então eu tenho C sobre F. E para três tracinhos, o lado é o B e o G, então B sobre G. Quando que esses triângulos são semelhantes? Se essas razões de proporções forem iguais, mas somente isso? Não, vocês viram que a gente pegou os ângulos opostos, ângulos iguais, né? Um tracinho com tracinho, dois tracinhos com dois tracinhos, três tracinhos com três tracinhos. O que isso significa? Para dois polígonos serem semelhantes, eles têm que ter os lados proporcionais, os lados com a mesma constante de proporção, né? A divisão deles tem que dar o mesmo valor, e os ângulos têm que ser iguais. Só que seria muita coisa. Lembra quando a gente viu congruência que provar que três ângulos são iguais e três lados são proporcionais, a gente tem que provar muita coisa. Então, a gente não precisa mostrar isso tudo, tá? A gente tem alguns casos. O caso ângulo-ângulo. No congruência, a gente não tem o caso ângulo-ângulo. Só no semelhança, tá? Cuidado para não confundir, porque confunde mesmo. Até eu me confundia com isso. Caso de semelhança versus caso de congruência. Então, o caso ângulo-ângulo, se eu tenho dois ângulos iguais em dois triângulos, esses dois triângulos são semelhantes, tá? Eles têm uma constante de proporcional, ok? Se a gente tem, é o caso lado, lado, lado. Os dois triângulos possuem os três lados proporcionais. Diferente de congruência, os três lados não precisam ser iguais, eles precisam ser proporcionais. E aí agora com esse exemplo eu vou explicar melhor para vocês o que é proporcional, tá? Olha só, eu vou pegar o menor lado desse triângulo, é o lado AB, ele mede 3. O menor lado desse triângulo é o 6. Então 3 sobre 6 me dá, se eu simplificar, 1 sobre 2, que é meio, certo? Agora eu vou pegar o maior lado, que é o BC, 5. E o maior lado aqui, 10. 5 sobre 10, simplificando, também dá 1 sobre 2. E eu vou fazer a mesma coisa para o CA, que é o lado que sobrou, 4 sobre 8, certo? Que também dá 1 sobre 2. Então, eu peguei menor lado com menor lado, maior lado com maior lado, e os dois lados que sobraram. E também deu meio. Tá vendo que isso aqui é igual? Isso é a minha constante de proporção. Se elas são iguais, quer dizer que os triângulos são semelhantes. Mas para garantir isso, eu preciso ter os três lados proporcionais, nesse caso, tá? Então, o primeiro caso, dois ângulos iguais. Segundo caso, três lados proporcionais. O terceiro caso é lado, ângulo, lado. O que significa isso? Que eu preciso ter dois lados proporcionais aqui, ó, a mesma constante de proporção, e um ângulo igual, o ângulo que está entre esses dois lados,
certo? Esses são os 3 casos de semelhança de triângulo, tá? Então, eu tenho menos casos do que nos casos de congruência. Agora, a gente vai para relações métricas no triângulo retângulo. Bom, o que são as relações métricas no triângulo retângulo? Isso cai bastante, tá, gente? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. E aí ele traça, a partir da hipotenusa aqui do ângulo reto, eu vou traçar uma altura relativa à hipotenusa, tá? E aí eu tracei essa minha altura aqui relativa à hipotenusa. Eu dividi a hipotenusa em 2 pedaços, em M e N. Então, a minha hipotenusa, que era o A, eu posso dizer que é a soma do M mais N, certo? Olhando esse primeiro triângulo aqui, como ele é triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras nele. E aí eu tenho A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Separando esse triângulo aqui em 2, eu tenho que esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui. Por quê? Olha só, ângulo, ângulo e ângulo. Tá? Eu tenho 2 ângulos iguais. Se vocês observarem, esses 2 ângulos são iguais. Então, é o primeiro caso de semelhança, ok? E aí eu vou fazer a razão de semelhança. Oposto ao ângulo de 90 graus, o A. Oposto sobre o oposto ao ângulo de 90 graus, o C. É igual ao oposto ao esse ângulo aqui, de um tracinho. B, oposto desse ângulo de um tracinho, H. Multiplicando cruzado, eu tenho AH, A vezes H é igual a B vezes C, tá? E aí, fazendo a razão de semelhança de novo, né, com o ângulo daqui, que é A sobre C. E agora, usando o ângulo de 2 tracinhos. Ó, C sobre M. Multiplicando cruzado, eu tenho C vezes C, C ao quadrado, é igual a A vezes M. Ok? Agora, se eu fizer a razão de semelhança entre esses dois e usar o ângulo de 90 graus, tanto aqui quanto aqui, vai ficar A sobre B é igual. E agora, usando o ângulo de um tracinho só, B vezes B sobre N. Multiplicando cruzado, eu tenho B vezes B, B ao quadrado, é igual a A vezes N. E usando a semelhança desses 2 triângulos, tá? Eu tenho... Deixa eu só enxergar aqui qual é a semelhança, tá, gente? Tá, o ângulo de um tracinho, H sobre N, é igual ao ângulo de 2 tracinhos, M sobre H. E aí, multiplicando cruzado, vai ficar H ao quadrado, né, que é H vezes H, é igual a M vezes N. E aí, eu montei o formulário para vocês aqui, que são as fórmulas das relações métricas que a gente tem, tá? Então, esse é o meu triângulo retângulo, quando eu desço uma altura sobre ele, e as fórmulas. O que mais a gente precisa saber sobre isso? Olha só, quando eu desço essa altura, eu tenho projeções. Em questões pode vir com o nome de projeção. A projeção do cateto sobre a hipotenusa. A projeção desse cateto C sobre a hipotenusa A é o M. Tá vendo? É como se fosse a sombra que ele faz. A projeção desse cateto sobre a hipotenusa é o N, tá? É a sombra que ele faz. Ok? Então, vamos para um exemplo. Eu vou explicar para vocês, no meio de tanta fórmula, como que a gente vê o que a gente vai usar. Encontre o valor de x e de y na figura abaixo. Então, eu tenho essa figura e eu quero o valor de x e de y. A primeira coisa que eu faço é anotar na minha tabela todas as informações que eu tenho. Então, eu tenho que o m é 9 e o n é 3. Eu tenho que o meu b é o x e o meu a é o y. Bom, então, eu tenho o m e n e quero achar b e a, certo? Então, eu vou voltar aqui para o meu formulário.
Eu tenho o MN e eu quero achar o B e o A. Bom, com MN eu já acho o A aqui, ó. Ok? Então, A é igual a M mais N. Então, já sei que eu vou usar essa fórmula. A é igual a M mais N. Então, o M é 9 e o N é 3. Então, o A, que é o meu Y, ficou 9 mais 3. Então, o meu Y é 12. Então, o meu A é 12. Então, agora eu tenho o M, N e o A. E quero achar o B. Então, eu tenho o M, N e A. E quero achar o B. Certo? Ó. Então, eu tenho essa fórmula aqui, que é A vezes N, e quero achar o B. Certo? Eu não preciso usar todos, né? Eu não preciso usar o M, o N e o A para achar o B. Basta eu olhar alguma coisa que tenha B, A ou M ou N, né? Que tenha o que eu tenho já, ok? Então, eu vou usar essa. B ao quadrado é igual a A vezes N. Quem é B? É o X. Então, x ao quadrado é igual a A, que a gente descobriu que é 12, vezes o N, que é 3. Então, x ao quadrado é igual a 12 vezes 3, x ao quadrado é 36. X é igual a 6, que é a raiz quadrada de 36. Ok? E aí, agora a gente vai para a lei dos senos. No edital, a lei dos senos fala que é trigonometria, tá? Então, mas eu quis abordar a lei dos senos agora porque é uma coisa que a gente trabalha com triângulo e muita gente tem dúvida sobre quando usar e tudo. E eu quis abordar a lei dos senos e a lei dos cossenos com vocês. Então, vamos lá. A lei dos senos, ela determina a relação entre um ângulo e seu lado, certo? E isso também é uma constante. Um ângulo e seu lado oposto, tá? E essa constante, ela é exatamente o raio da circunferência inscrita. Acho que é inscrita. Gente, eu tenho muita dificuldade com esse nome de inscrita ou circunscrita, tá? Eu sempre tenho que procurar. Mas é a circunferência que tá do lado de fora. Eu tenho muita dificuldade de gravar as coisas. Decoreba mesmo. Tenho essa dificuldade desde quando eu fiz a minha prova. Tanto que muitas fórmulas eu aprendi a demonstrar para não precisar gravar, porque gravar eu não consigo. Então, vamos lá. Como que é essa relação? Se eu pegar um lado oposto, olha, eu tenho aqui o ângulo azul, e eu pegar o lado oposto a esse ângulo, que é esse lado aqui, A. Então, o A sobre o seno do ângulo azul, que é o Azão, tá? É igual ao ao lado oposto ao ângulo vermelho, que é o B, sobre o seno do ângulo vermelho, que é igual ao lado oposto ao ângulo verde, que é o C, sobre o ângulo verde. E isso vai me dar a mesma coisa que 2R, que é 2 vezes o raio dessa circunferência que está do lado de fora, tá? E aí a gente vai a um exemplo da própria A de lei dos senos. Quando a gente usa a lei dos senos, gente, se eu tenho dois ângulos e um lado só, lei dos senos, ok? Então, vamos lá. Tem aqui dois ângulos e um lado, e ele quer descobrir o outro. Ele não deu a figura, tá, gente? Eu que montei a partir do que foi dado por ele. Num triângulo ABC, então, eu desenhei o triângulo ABC, são dados A igual a 45, então eu anotei aqui A igual a 45 e B igual a 30 graus. AC mede 6, então ele quer descobrir BC, que é esse lado A aqui, tá? Então, eu tenho dois ângulos e um lado, quero descobrir outro lado. Então, o que eu vou fazer? Lei dos senos, ok? Então, vou fazer... eu quero descobrir esse lado, então eu vou ver qual é o ângulo oposto a ele, é o de 45. Então, A sobre o seno de 45 é igual o lado que eu tenho, 6, sobre o seno oposto a ele, que é de 30. Então, sobre seno de 30. O A nada mais é que o meu BC, certo? Ó, BC. Sobre o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. É igual a 6 sobre o seno de 30, que é 1 sobre 2. Multiplicando isso cruzado, tá?
1 sobre 2 vezes BC é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 6. O que eu fiz? Está multiplicando dos dois lados. Não tem nada além desses dois termos. E os dois termos estão multiplicando. Por isso, eu posso cortar os denominadores iguais. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Por isso que eu cortei, tá? Então, eu fiquei com o quê? 1 vezes BC, que é o próprio BC, é igual a raiz de 2 vezes 6. Como é raiz e o outro número não é, eu jogo ele para frente. Raiz de 2 vezes 6 é a mesma coisa que 6 raiz de 2. Então, a resposta é a letra B de bola. Tá bom? E aí, a gente vai para a lei dos cossenos. As leis de cossenos, a gente utiliza para descobrir a medida de um lado, tá? Quando eu tenho dois outros lados e o ângulo entre esses dois lados, tá bom? Se eu tiver aqui o lado B e C e o ângulo alfa, eu consigo descobrir o lado A. Se eu tiver o lado A e C e o ângulo beta, eu consigo descobrir o lado B. E se eu tiver os lados A e B e o ângulo ômega, eu consigo descobrir o lado C. Eu sempre descubro o lado oposto ao ângulo que eu tenho, tá? Então, aqui, o lado que vai ficar aqui desse lado de fora do igual, né, nesse canto aqui, é exatamente o lado oposto ao ângulo. Então, se eu tenho o ângulo alfa, o lado oposto a ele é o A ao quadrado, desculpa. Se eu tenho o ângulo beta, o lado oposto a ele é o B. Se eu tenho o ômega, o lado oposto a ele é o C, ok? E aí, que eu falei para vocês que o Pitágoras vem daqui, tá? Pitágoras vem exatamente da lei dos cossenos. Como é que é a fórmula? É exatamente essa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do alfa. Então, no Pitágoras a gente não tem essa parte. Por quê? Cosseno de 90, que é o ângulo que eu tenho, que é oposto, né? Supor que seja 90. Cosseno de 90 é zero. Então, zero isso tudo aqui. Então, a gente fica só com essa parte. Vocês não precisam saber isso não, tá? Mas é só uma curiosidade. Pitágoras vem de lei dos cossenos. Então, é como se eu fizesse um Pitágoras e acrescentasse isso aqui. Menos 2 vezes esse ângulo vezes o cosseno do ângulo que está no meio. Vamos ao exemplo. Dois lados de um triângulo, também não veio com desenho, tá, gente? Eu que fiz. Dois lados do triângulo medem 20 centímetros e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Então, eu fiz aqui o desenho. Um lado mede 20, outro lado mede 12 e formam entre si o ângulo de 120. Então, tenho dois lados e um ângulo entre eles, lei dos cossenos, ok? Então, vai ficar o meu lado C, que é o oposto ao ângulo C, é 20, o meu ângulo A, que é o oposto ao ângulo A, é 12, e eu tenho aqui o beta, que é meu ângulo. Cosseno de beta é menos meio. Isso é uma coisa que quem tem dúvida tem que revisar trigonometria, tá? Sobre a medida dos ângulos. Tem que saber. Pode não cair questão só de ângulo, mas, como eu disse para vocês, a matemática é uma corrente. Você vê aqui que apareceu o cosseno de 120. Você pode saber a lei dos cossenos, mas se você não souber a cosseno de 120, você não faz a questão. Ou você faz e erra, né? E aí, então, o cosseno de 120 é menos meio, tá? Que é menos o cosseno de 60. Bom, quem vai ficar aqui desse lado sozinho? É o lado oposto ao ângulo que eu tenho. Então, é o B ao quadrado. É igual a 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 20 vezes 12 vezes menos meio. B ao quadrado eu repito, 20 ao quadrado é 400, mais 12 ao quadrado, 144. Menos com menos, tá tudo multiplicando aqui, tá vendo? Menos com menos vira mais. 2 tá multiplicando e o 2 aqui de baixo dividindo, por isso eu cortei eles. E aí ficou só 20 vezes 12 vezes o 1,
que não é nada, né? Multiplicar por 1 é a mesma coisa que não multiplicar por nada. E aí vai ser 20 vezes 12, que é 240. Então, 544 mais 240, isso dá 784. Então, quem é meu B? É raiz de 784. Raiz de 784 é 28, então meu B é 28 centímetros. Ok? Vamos falar agora sobre o teorema da bissetriz interna. Bom, uma bissetriz interna de um triângulo, ela divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. O que isso significa? Que se eu pegar aqui o lado AB sobre o pedaço BE, que foi dividido pela bissetriz, vai ser igual ao lado AC sobre o pedaço EC, o segmento EC, que foi dividido pela bissetriz. É só eu pegar os lados e as suas projeções de bissetriz. Não é projeção a palavra certa, mas como a gente falou antes sobre projeção, de repente é uma coisa que ajuda você a fixar, tá? Então, eu pego o lado e o pedaço sobre ele, que a bissetriz dividiu, tá? Exatamente ao lado dele, tá? E eles são iguais, esses dois pedaços. Vamos a um exemplo. Calcule a medida do lado AC do triângulo abaixo, sabendo que AG é bissetriz do ângulo A. Então, esse pedaço aqui, AC. Isso aqui é minha bissetriz. Então, eu sei que AC sobre 12 é igual a AB sobre 8. E AB é 32. Então, AC sobre 12 é igual a 32 sobre 8. Multiplicando cruzado, nós temos 8 vezes AC é igual a 12 vezes 32. 8AC é igual a 384. O 8 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, quem é meu AC? 384 dividido por 8. AC é 48 centímetros, ok? E aí, a gente vai ver o teorema da bissetriz externa. É diferente, tá, gente? Cuidado para não confundir. O teorema da bissetriz externa fala que quando a bissetriz externa intercepta o prolongamento do lado oposto, formam segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Ou seja, se eu pegar aqui a bissetriz externa, tá? Ela formou esse prolongamento, tá vendo? E aí, o lado C é proporcional ao pedaço X, ao pedaço todo, até a bissetriz. E o lado B é o pedaço Y. Como que a gente pode auxiliar vocês a gravarem? O C vai do ponto A até o ponto B, certo? E aí eu tenho sobre o B até onde começa a bissetriz, tá? E aí você vê que é tudo. E aqui é a mesma coisa, ó. Começa aqui no A e vai até o C, que é o lado B, sobre esse pedaço Y, que é do C até onde vai a bissetriz. Natália, mas tá invertido aqui. Gente, não tem problema se eu inverter as duas, tá? Mas, pra gente falar exatamente como tá aqui, eu tenho tudo sobre o lado C, que é o lado mais externo, é igual ao menor pedaço, que é o Y, sobre o B, ok? Vamos a um exemplo. No triângulo representado na figura abaixo, encontre o valor de x, considerando que a reta AD é uma bissetriz externa desse triângulo. Então, aqui é uma bissetriz externa. Como que a gente faz? Eu fiz aqui do jeito que eu tinha falado para vocês primeiro, tá? Tá vendo? Eu inverti tudo. Vai ficar do A até o B, né? E do B até o D, certo? Então, vai ficar x mais 12, que é esse pedaço todo, certo? O x mais o 12. Ou 12 mais o x, tanto faz. A ordem de fatores não altera o resultado. Sobre o 8 é igual ao 12 sobre o 6. Multiplicando o cruzado, nós temos... antes de multiplicar o cruzado, o que eu fiz aqui, né? 12 dividido por 6 é 2.
E aí, ficou sobre 1. Multiplicando cruzado, nós temos 12 mais x, porque multiplicou por 1, é igual a 2 vezes 8. X é igual a 2 vezes 8, que é 16, e o 12 passa para lá diminuindo. 16 menos 12. X é igual a 4. Por que eu simplifiquei aqui logo? Porque tá vendo aqui? Tem 2 termos. E aí você pode acabar esquecendo de multiplicar os 2 termos por 6. Então, eu acho melhor sempre ir simplificando. Fiz assim para vocês... Como é que eu posso dizer? Para vocês irem pegando a malícia da prova. Porque a prova é uma prova muito grande e vocês têm que economizar tempo, tá? Sem errar a questão. Então, simplificando às vezes é o jeito mais fácil de você economizar tempo e não é a questão. E agora a gente vai falar sobre áreas. Todos os tipos de achar a área de um triângulo. Bom, o primeiro modo é o modo que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é dado um lado e a altura respectiva a esse lado. Se eu tenho um lado e a altura respectiva a ele, eu tenho a minha base, que é esse lado, e a altura. E aí é base vezes altura dividido por 2, ok? O outro jeito é quando eu tenho 2 lados do triângulo e um ângulo entre eles. Essa cai também, tá, gente? Bastante. Como é que eu faço essa área? Se eu tenho 2 lados e um ângulo entre eles, eu vou fazer A vezes C, multipliquei os 2 lados, vezes o seno desse ângulo entre eles. Isso tudo dividido por 2, ok? Então, eu peguei os 2 lados, multipliquei pelo ângulo entre eles e dividi por 2. O terceiro modo é quando eu tenho uma circunferência inscrita. Viu, gente? Inscrita tá dentro, ó. A circunferência tá inscrita. Ela tá dentro do triângulo. Quando eu tenho isso, o que eu vou achar? Eu vou achar que a área é a soma de A mais B mais C dividido por 2 vezes o raio dessa circunferência. Mas o que é A mais B mais C? Se eu somar os lados desse triângulo, é o perímetro, certo? O perímetro a gente representa por P. Então, eu troquei aqui A mais B mais C por 2P, tá? Que é o perímetro. O perímetro a gente representa por 2P, eu não sei se eu falei isso. E aí, 2P dividido por 2, ficou com P. O P é o meu semiperímetro. É exatamente isso aqui, A mais B mais C dividido por 2, tá? E aí, é o semiperímetro vezes o raio dessa circunferência inscrita, que é que a circunferência está dentro. E quando eu tenho os lados e o raio da circunferência circunscrita, que ela está fora. Então, aquela hora eu acho que eu falei errado. Circunferência circunscrita está fora. A, B, C, né? Eu tenho os lados. É só multiplicar eles e dividir por 4 vezes o raio dessa circunferência. Assim, eu tenho a área. E a fórmula de Heron. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre a fórmula de Heron. O que é a fórmula de Heron? A fórmula de Heron, quando eu só tenho os lados e eu preciso achar a área desse triângulo. O que eu faço? A primeira coisa que eu acho é o semiperímetro. Lembra o que é semiperímetro? É a soma do perímetro, né? A soma de todos os lados e divido por 2. E aí eu vou fazer a raiz disso, do semiperímetro, vezes o semiperímetro menos o A, vezes o semiperímetro menos o B, vezes o semiperímetro menos o C. E eu vou tirar a raiz disso e eu vou achar a área do triângulo, ok? Gente, então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre polígonos. E aí a gente vai falar sobre polígonos regulares. E aí eu trago para vocês a área do triângulo equilátero, tá? Eu não trouxe hoje porque eu vou trazer junto com essa parte de áreas das outras figuras, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.